Olá, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais uma Terças Criminais. E antes de começar esse caso, eu gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo, compartilhasse com pelo menos um amigo e que assistisse até o final. O caso de hoje é sobre a Casey Ann Perry. A Casey nasceu em 31 de maio de 1980 e ela morava com a sua mãe em Keizer, na cidade de Salem, no Oregon. Seus pais eram Mike Ferdinand e Tammy Perry. Eles se conheceram muito jovens, eles tiveram um relacionamento durante o ensino médio, que foi quando eles tiveram a Casey. Após o nascimento da Casey, segundo o Mike, ele que criou a menina na casa da mãe da Tammy, já que a Tammy havia ido embora. Ela passou um tempo fora e quando voltou, creio que eles terminaram porque ele saiu para servir o exército e só voltou 8 anos depois. Então ele ficou esse período sem ver a filha. E então, quando ele voltou, ele já havia conhecido outra pessoa e ia se casar. Só que ele ainda não tinha contato com as duas. A Tammy viu um anúncio de noivado no jornal e foi atrás do Mike. Ela foi atrás do Mike para eles combinarem de que durante o final de semana a Casey ficaria com ele lá em Portland, já que ele estava morando lá. E não ficava nem 1 hora de distância de onde as meninas moravam. A Casey, ela era descrita como uma menina muito durona. Ela, segundo o pai dela, ela era um moleque. Ela gostava muito de ficar na rua. Ela era muito inteligente e muito destemida. A mãe da Casey não fala sobre o caso, mas alguns amigos da menina falam como é que era a rotina da Casey. Seus amigos afirmam que Casey evitava ir para casa da mãe o máximo que podia. Ela frequentemente pedia para passar a noite na casa dos amigos pelo tempo que eles permitissem. Ela reclamava de não conseguir dormir, já que muitas pessoas frequentavam a casa da Tammy, tinha muitas festas, sempre tinha gente lá. E então a Casey não conseguia dormir. Outra coisa também é que os dentes da Casey estavam visivelmente cariados. E a Casey também tinha uma aparência desleixada, seu cabelo estava sempre despenteado, oleoso, as suas roupas também, às vezes eram roupas sujas. Você via que havia uma negligência e que não havia nenhum cuidado. E o pai da Casey percebia isso toda vez que ela ia para casa dele no final de semana. Ele via que a menina chegava lá imunda praticamente. Então, em um desses dias, a Casey foi para casa do pai. No dia 10 de setembro de 1990, eles passaram o dia juntos, compraram muitas coisas, passearam e então eles compraram algo para jantar em casa naquela noite. O pai da Casey, o Mike, ele lembra que a esposa dele estava fora da cidade naquele dia e que então para ele aquele era o momento perfeito para falar com a Casey sobre ela morar definitivamente com ele. Ele tocou no assunto, ele falou para Casey o que ele queria. Só que a condição era, ou você vem morar comigo, ou você não me visita mais. A Casey imediatamente rejeitou a ideia, porque ela tinha um irmãozinho mais novo que também morava com ela e com a mãe, e ela não queria deixá-lo sozinha com a mãe. Esse menino se chamava Troy. A Casey, então, estava com raiva do pai por conta daquilo, e ela exigiu que ele a levasse para casa naquela mesma noite. Mas como já era lá por volta das 10 horas da noite, o pai dela disse que não, a gente vai ficar em casa, você vai dormir aqui e no dia seguinte eu te levo para casa da sua mãe. A Casey então não deu ouvidos, ela saiu da cozinha e subiu imediatamente para o quarto dela para ficar por lá. O Mike não achou estranho, a discussão encerrou ali. E então ela subiu e ele saiu para a varanda para conversar, ficar batendo papo com o vizinho. Ele então ficou um tempo nessa varanda conversando, ficou um pouco mais de 1 hora. E então quando dá 11 horas da noite, mais ou menos, ele entra em casa, ele sobe para ver como que a Casey estava, né? E então quando ele entra no quarto dela, ele vê que ela não estava mais lá. A primeira atitude do Mike, então, é sair atrás da filha. Ele saiu de carro, ficou andando ali aos arredores para ver se encontrava a filha. Como ele não estava encontrando, ele notificou a polícia imediatamente. A polícia, então, é acionada, eles também vão atrás da Casey, eles tentam conversar com pessoas próximas, eles saem atrás dela com cães farejadores. Os cães até encontram ali um rastro da Casey, mas é um rastro que tem um final e que não dá em nada, não tem como eles seguirem adiante.
desse rastro. E então, em casos assim, quando você não tem dica nenhuma, é muito difícil seguir em frente. São casos que esfriam muito rápido, porque a pessoa desaparece, ninguém vê. Aliás, algumas pessoas até viram, os policiais foram atrás ali no local onde a Casey foi vista, mas não encontraram. Várias testemunhas afirmam ter visto Casey na Kennels Food Store naquela noite, a cerca de 10 quarteirões da casa do seu pai. Ela foi vista carregando uma bolsa que continha uma blusa rosa brilhante com grandes botões pretos. Mesma bolsa que mais tarde fora encontrada largada próximo à mesma loja. Suspeita-se então que a Casey estava tentando pegar carona de volta para a residência de sua mãe em Keizer. Uma de suas amigas de infância lembra que Casey mencionou pedir carona mais de uma vez em conversas com ela. Outro amigo acha que Casey foi até a loja para usar o orelhão para ligar para alguém para pegar alguma carona. Seja qual foi o plano da Casey, ela nunca mais foi vista desde aquele dia. Um ano depois, então, em 1991, um homem chamado Brian Cape George confessou ter matado a Casey. Ele estava em custódia em Portland por ter assaltado um banco. Esse George, ele também era um ex-namorado da mãe da Casey. E há relatos que dizem que ele e a Casey eram próximos. Mesmo depois do término dele com a Tammy, ele ainda frequentava a casa dela, já que a casa da Tammy era ali um point de festa, então sempre tinha gente lá. E o George, ele continuava a frequentar essa casa. Então o relacionamento dele com a Casey era um relacionamento bom e eles se davam bem. O George, ele já era suspeito antes mesmo de confessar, porque ele já havia cumprido pena de 9 anos por um homicídio culposo. E George também ajudou nas buscas quando Casey desapareceu. Ele então disse às autoridades que enterrou os restos mortais da Casey em uma área arborizada próxima à sua cidade natal, em Washington. A polícia então foi até esse local, mas tudo o que eles encontraram foram restos mortais de animais. Algum tempo passou e então o George se retratou sobre essa confissão, dizendo que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da Casey e que ele só fez aquela confissão porque ele queria mais visibilidade para o caso. O George, ele é uma pessoa que uma das amigas da Casey sente que ela pediu carona naquela noite. A Tammy não tinha um carro e é muito possível que ele estivesse na casa da Tammy quando supostamente Casey tivesse ligado para casa. E aí já entra em uma das teorias de que o George tem sim algum envolvimento com o desaparecimento da Casey. A teoria é de que a Casey saiu de casa naquela noite, foi até um orelhão, ligou para casa. George então, estando lá, atende e vai até Casey para lhe dar uma carona. Só que a partir dessa carona é que a gente não sabe o que pode ter acontecido. Então muitas pessoas acreditam que ele matou Casey e deu um fim ali no corpo. E outra coisa que também é muito suspeito é que a Tammy, a mãe da Casey, não fala sobre o caso. Então é muito estranho quando uma filha sua de 10 anos de idade desaparece e você não quer contato com a mídia. Das duas, uma, ou ela é conivente ou ela sabe de alguma coisa e não quer falar. Porque a teoria também envolve de que quando a Casey ligou, a Tammy também estava lá, óbvio, e a Tammy sabe que ele saiu para buscar a Casey, mas que ele não voltou com ela. E então as pessoas também acham que Tammy pode ter acobertado o George. Outra coisa que poderia ser feito para avançar nas buscas pela Casey é ter quebrado os sigilos telefônicos da região para saber se a Casey havia ligado para alguém, coisa que não aconteceu, então é tudo muito incerto, a gente não tem certeza de que ela ligou, são apenas especulações. E com a quebra de sigilo ali, poderia ser algo que tivesse ajudado nas investigações, coisa que não aconteceu. Outra teoria é de que o pai da Casey pode ter algum envolvimento, mesmo que a polícia alegue que não vê motivos nenhum. A polícia descarta que ele tenha algum envolvimento no caso, mas há teoria de que ele tenha algo a ver, já que ele foi a última pessoa que viu a Casey. Até porque existem casos onde a família tem um ente querido ali desaparecido. Foi um caso no Havaí, onde a família estava com um ente querido ali desaparecido, uma criança, e durante anos ia pra mídia e pedia que, por favor, encontrem a minha filha, sabe, essas coisas.
E aí, 20 anos depois, descobriram que essa criança estava enterrada no jardim da família. Então, em casos assim, acho válido a gente desconfiar de tudo. O pai pode ter envolvimento? Pode, assim como também não pode, mas acho válido a gente também pensar na hipótese de que sim, ele pode ter algum envolvimento. Uma coisa é certa, a Casey era apenas uma criança. Apesar dela ter essa coisa toda independente, viver na rua, ter muitos amigos, mas ela era uma criança e tinha apenas 10 anos de idade. Ela vivia, assim, em um ambiente muito negligente, mas ela não sabia se cuidar sozinha. Ela saiu à noite e só Deus sabe o que pode ter acontecido. A gente sabe que é um mundo muito perigoso e as chances dela estar viva são mínimas. A própria família acha que ela não está mais viva. Tem ali a foto de progressão de idade, como ela deve estar hoje, mas a família sente que ela não está mais viva e tudo que eles querem é encontrar pelo menos um corpo para darem um enterro digno para Casey. Bom, gente, esse foi o caso da Casey, a menina que desapareceu depois de ter discutido com o pai. Fazem 30 anos que ela está desaparecida. Alguém sabe de alguma coisa, mas provavelmente não vai falar. Me contem o que vocês acham que aconteceu com a Casey, deixem algum comentário aqui. Obrigada por assistir até o final, se você chegou até aqui. E eu te vejo na semana que vem. Tchau!